Muito bem. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, inicialmente cumprimento o senador Ricardo Ferraço, o senador Cássio Cunha Lima, que retornam da Venezuela. Felizmente, retornaram numa viagem que não cumpriu o objetivo, mas retornaram a Brasília sem nenhum incidente maior. E o que a Venezuela conseguiu é mostrar que, de fato, a democracia lá é de mentira, não é verdadeira. Fica aqui os meus cumprimentos a todos os senadores que foram à Venezuela e chegaram nessa noite. O assunto que trago para debate e para o conhecimento da população do meu estado de Rondônia é sobre a audiência pública que será realizada pela Assembleia Legislativa de Rondônia no próximo dia 26, sobre o projeto de construção da usina hidrelétrica de Tabajara, em Machadinho do Oeste, em Rondônia. O projeto de construção da usina Tabajara, no Rio Machado, na Cachoeira 2 de Novembro, está em fase conclusiva dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental pelo Grupo de Estudo Tabajara. Essa já é a quarta audiência pública realizada no município e todos os procedimentos para que a obra seja realizada com as devidas medidas de compensação ambiental, social, estão sendo tomadas com todos os detalhes para que não venha prejudicar a população, principalmente à beira do Rio Machado. É uma obra do PAC, do governo federal, e terá a potência de 350 megawatts. O custo estimado da obra é de aproximadamente 50 milhões de reais e na etapa de construção ela deve gerar algo em torno de 3 mil empregos diretos. Trata-se de uma importante obra para Rondônia, que está se transformando num grande produtor de energia elétrica, mas que tem que ser construídas com os devidos cuidados ambientais e sociais para que a população local não seja afetada e também possa usufruir dos benefícios que o empreendimento desse porte pode oferecer para a comunidade. Portanto, convido toda a população da região do Machadinho do Oeste para participar dessa audiência, para que possam conhecer todos os benefícios e também apresentar as suas preocupações com relação a este empreendimento. A audiência pública vai começar às 9 horas da próxima sexta-feira, no auditório da Associação dos Agropecuaristas de Machadinho, no centro da cidade. No momento em que discutimos a construção de mais uma usina hidrelétrica em Rondônia, em que nos tornamos exportadores de energia, chamo a atenção para a distorção que vem ocorrendo há anos e que, para corrigi-la, apresentei nesta Casa uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 124 de 2011. A proposta de emenda constitucional em questão propõe que o repasse do ICMS seja feito também aos estados produtores de energia e não somente aos estados consumidores, como ocorre atualmente. Essa distorção tributária está prejudicando os estados onde estão instaladas, onde estão sendo construídas as grandes usinas hidrelétricas do país, como é o caso de Rondônia, Pará, onde estão sendo construídas as usinas de Jirau, Santo Antônio e Belo Monte. Com prazer, ouço senador Assir, senador Blairo Maggi. Por favor. Muito obrigado, senador Assir. Eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento e pelo tema que está trazendo aqui hoje. Essa questão da divisão do ICMS na geração de energia, que hoje não existe, né? Todo o ICMS é cobrado no destino, e é constitucional, mas eu entendo, e Vossa Excelência está se referindo a isso, tem projeto sobre isso, de fazer com que as novas usinas que estão surgindo nesse momento, ou que vem pela frente no país, que nós pudéssemos efetivamente fazer uma mudança nisso, deixando a metade do ICMS gerado no Estado, né, no local onde há geração de energia, e a outra metade se manda normalmente para onde está sendo esse destino. Não se mexeria em absolutamente nada, vamos chamar assim, nas receitas dos estados que hoje estão aí cobrando energia, porque essa energia é nova, ela não existe, né? Quando ela chegar no mercado, então metade fica para o estado gerador e metade fica para os estados consumidores. Perfeito,
de pleno acordo, acho que é assim que deve ser feito, e Vossa Excelência tem uma PEC nessa direção, né? Eu acho que é uma PEC, porque tem que tratar com PEC esse assunto, de fazer com que isso possa acontecer. Então, Vossa Excelência está de parabéns pelo tema. Outra coisa que também nós devemos trabalhar, senadora Cira, é a questão dos royalties também. Eu vim numa região do Paraná, Vossa Excelência também veio de lá, de Cascavel, sou ali de São Miguel do Iguaçu, São Foz, Medianeira, Santa Terezinha, Itaipulândia, Matelândia, Santa Helena, são regiões que foram afetadas pelo Lago Itaipu e ali se criou, senador Eumano, uma distribuição de royalties para aqueles municípios. E já fazem quase 30 anos isso, acho que até está vencendo já o prazo dos royalties lá. E o que aconteceu? Na verdade, nós não percebemos na região o ganho dos royalties para aqueles municípios. Mandei fazer algum tempo atrás um levantamento dos municípios da região oeste que têm royalties contra outros de outra região do Paraná que não têm royalties. A economia é a mesma. Não houve ganhos econômicos sobre isso. Por quê? Porque os municípios que têm royalties acabam gastando isso no dia a dia, acabam gastando isso na máquina pública. E não gastaram isso no sentido de promover o desenvolvimento, de criar uma estrutura industrial naquela região. A minha proposta, eu tenho um projeto andando aqui no Senado, que versa também para não dar dinheiro, não monetizar mais esses royalties, e sim transformar em créditos de energia para que o município, a região onde essa usina está sendo produzindo, que esse crédito de energia possa servir de um programa de incentivo, não fiscal, mas de energia, e lá transformar, lá levar as fábricas, levar uma estrutura industrial para essa região. Aí sim nós vamos fazer uma mudança e vamos dar continuidade naquele grande fluxo de pessoas que foram para lá para construir as usinas, que depois vai embora e fica uma série vamos chamar assim, de coisas ruins para a cidade e para a região. Então, nós temos que mexer nessa questão, e isso não passa pelo governo, passa só por nós no Congresso. Então, eu quero parabenizá-lo pela retomada do assunto, e nós devemos perseguir esse assunto, correr atrás e colocar como uma das questões prioritárias, até dentro das mudanças e do mutirão, vamos chamar assim, que está sendo feito aqui do Pacto Federativo. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, senador Blairo Maggi, pelo seu aparte, e entendo o seguinte, que o nosso trabalho aqui é exatamente esse. Aquilo que está dando certo não se mexe, mas aquilo que nós podemos melhorar é exatamente a nossa função. Melhorar aquilo que pode ser tratado de uma forma mais justa com relação à população brasileira. De fato, se nós tivermos a compensação diretamente na conta de energia elétrica da população que tem ali a geração de energia, aí nós teremos uma distribuição verdadeira do benefício criado para quem está gerando energia elétrica. Não só para os moradores, mas principalmente para as indústrias que, porventura, queiram se instalar, vão ter um grande benefício, que é uma redução enorme no custo da energia elétrica nas regiões que têm a geração de energia. A Constituição de 88 incluiu a energia elétrica, o petróleo e seus derivados na regra de participação mista do ICMS, estabelecendo que a tributação seria apenas no destino, ou seja, no consumidor, deixando o estado de origem, os produtores, a míngua dessa importante fonte de receita, a terceira mais importante do ICMS. A proposta de transferir para a origem a totalidade ou parte da receita do ICMS estadual é fundamental para o equilíbrio econômico entre os estados. Precisamos ampliar esse debate com muito equilíbrio e serenidade, pois este é um momento histórico de transformações socioeconômicas do país, em que a região norte passa a integrar o eixo de desenvolvimento com a produção de energia elétrica. Portanto, essa proposta também irá contribuir para alavancar o desenvolvimento de Rondônia e de toda a região norte. Pelas projeções efetuadas pela Secretaria de Finanças de Rondônia, levando em consideração que em 2016 ambas as usinas poderão atuar em sua capacidade máxima instalada e aplicando-se a alíquota interestadual de 12% sobre a receita estimada, verifica-se que seria gerado no total cerca de 830 milhões de reais por ano de ICMS para o Estado. Promover a repartição dessa receita é uma justiça fiscal. Ela também irá fortalecer o Pacto Federativo, promovendo mais equilíbrio na repartição do bolo tributário
e do desenvolvimento regional do país. Além disso, é preciso que tenhamos um olhar especial para a região amazônica e para as regiões menos desenvolvidas do país. A Amazônia, em especial, já contribui imensamente para compensar o passivo ambiental da Federação Brasileira, uma vez que mantém mais de 80% de suas reservas preservadas. Entendo que seria injusto não recebermos uma compensação tributária nesse momento em que a Amazônia se transforma numa região produtora e exportadora de energia elétrica. Nesse caso, seria mais do que apenas justiça fiscal, seria também uma forma de compensação ambiental. A proposta de emenda que submetemos à apreciação dos congressistas visa reparar essa injustiça e fazer prevalecer o bom senso. Se aprovada, a energia elétrica deixará de ser exceção discriminatória e danosa e passará a compor a receita não só dos estados consumidores, mas também dos estados produtores, na mesma proporção das demais mercadorias e serviços. Por isso, peço mais uma vez aos congressistas uma atenção especial para essa PEC que está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. Precisamos rever esta questão com urgência e quanto maior envolvimento dos parlamentares da população nesse debate, mais forças teremos para aprovar essa PEC. Outro tema, senhor presidente, é com relação à edição da medida provisória 676, publicada nesta quinta-feira. A presidenta Dilma assegurou a manutenção da regra 85/95 aprovada pelo Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, introduziu a regra da progressividade ao regime de aposentadoria da Previdência Social. A decisão da presidenta, como bem definiu o ministro Carlos Gabas, tem como objetivo garantir a sustentabilidade da Previdência, alinhando o regime de aposentadoria à evolução demográfica do Brasil. Em 2000, a população com 60 anos ou mais era de 14 milhões de pessoas, com uma relação de 11,5 trabalhadores ativos por idoso. Em 2020, serão 29 milhões de pessoas de 60 acima, com uma relação de 7,4 por trabalhadores. Hoje, há mais de 9 pessoas por idade ativa para cada idoso. Em 2030, serão 5 pessoas ativas para cada idoso. E em 2050, 3. Em 2060, 2,3 pessoas ativas para cada idoso. Ou seja, a regra aprovada pelo Congresso não iria afetar o sistema previdenciário de imediato, mas no longo prazo, inclusive após o mandato da atual presidenta Dilma. A atitude mostra que ela não está preocupada com uma questão apenas do seu governo, mas com uma questão de Estado. A nova medida é boa para o trabalhador. O que fez o governo, preocupado com a sustentabilidade e com a manutenção da Previdência, com o direito do trabalhador de ter acesso aos seus benefícios no longo prazo, foi evoluir a proposta do Congresso e agregou a ela esse caráter de progressividade, ou seja, a soma de idade mais tempo de contribuição vai aumentando lá na frente devagar para garantir a nova realidade demográfica brasileira. A expectativa de vida do país vem tendo um crescimento acentuado nos últimos anos. Em função disso, o brasileiro que está vivendo mais precisa ter garantias de que a Previdência suportará pagar os benefícios por esse tempo adicional. Para isso, precisamos evoluir a regra, adequar a nova realidade, afirmou o ministro. O Congresso havia aprovado o projeto de lei de conversão, o PL 4/2015, assegurando a regra de 85 pontos, idade mais tempo de contribuição para as mulheres e 95 pontos para os homens, com o objetivo de afastar o efeito do fator previdenciário sobre a aposentadoria, mas isso ficaria de uma maneira fixa. Ao vetar o PL e editar a medida 676, que já está valendo, o governo garantiu a regra aprovada no Congresso Nacional, mantendo o afastamento do efeito do fator, mas agregou a isso a progressividade que garante a sustentabilidade da Previdência Social brasileira. Em suma, o governo acolheu, concorda com a regra 85/95, porém, para que ele garanta a sustentabilidade, precisa ser progressivo, precisa evoluir, assim como está evoluindo a expectativa de sobrevida.
A qualidade de vida continua melhorando. O brasileiro está vivendo mais, o que faz com que o aposentado fique mais tempo recebendo aposentadoria. Outros países já passaram por esse desafio. Agora é a vez do Brasil resolver essa questão. Essa alternativa apresentada pelo governo é fruto do diálogo do governo com o Congresso Nacional, com os líderes partidários, incluindo parlamentares da oposição e também de representantes dos trabalhadores e de todas as centrais sindicais. Creio que é uma proposta que atende e será facilmente assimilada pela sociedade, pois vem para assegurar e garantir os direitos a longo prazo. Portanto, fica aqui o nosso apoio a essa medida provisória 676. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente dessa sessão, Ricardo Ferraz. Nós é quem agradecemos a Vossa Excelência e o cumprimentamos pela consistência e pelos bons fundamentos que Vossa Excelência apresenta em relação a essas boas teses, senador Arcego Galo.